Olá, paz do Senhor, tudo bom? Eu sou o pastor Roque Ribeiro e você está em mais um vídeo da série Minuto EBD. E nessa semana nós estaremos estudando a lição número 7, lição que tem como título Eu sou a ressurreição e a vida. Palavras de Jesus. E esta lição ela aborda o capítulo 11 do Evangelho de João. E o capítulo 11, por sua vez, aborda o milagre da ressurreição de Lázaro. Este milagre da ressurreição de Lázaro é o último dos 7 grandes sinais, dos 7 grandes milagres registrados por João. E nós já sabemos que estes milagres tinham como propósito revelar a deidade, revelar a divindade de Jesus. Em cada grande milagre, em cada grande discurso registrado por João, o propósito era sempre o mesmo: revelar que Jesus, como Filho de Deus, era o Deus único e verdadeiro que deveria ser adorado, uma vez que Jesus veio ao mundo para morrer pelos nossos pecados. Pois bem, o milagre da ressurreição de Lázaro abre pauta para a discussão sobre a doutrina da ressurreição dos mortos, ou a doutrina da ressurreição do corpo, que é uma doutrina fundamental para a comunidade cristã, que, aliás, é não apenas uma doutrina cristã, mas também entre os judeus já havia esta doutrina, inclusive no livro de Daniel e em vários outros livros, são abordados esta doutrina, a doutrina da ressurreição dos mortos. Tanto que, como nós já somos conhecedores do milagre da ressurreição de Lázaro, em algum momento, Marta e Maria dizem para Jesus: eu sei que o meu irmão há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Então, elas já possuíam o conhecimento doutrinário acerca da ressurreição dos mortos. E este mesmo conhecimento foi passado não apenas para os judeus, mas foi passado e enfatizado também para a igreja do Senhor Jesus, tendo ele próprio, o Senhor Jesus, ratificado a doutrina da ressurreição dos mortos, sendo que esta doutrina nos fala de 2 aspectos: a ressurreição dos justos e a ressurreição dos ímpios. Os ímpios também, sim, ressuscitarão, também ganharão um novo corpo, sim, porém, eles ganharão um corpo para a vergonha, para a ignomínia, para o sofrimento eterno. Já os justos ressuscitarão, sim, mas os justos ressuscitarão para a glória eterna, com um novo corpo, um corpo de glória, um corpo que não estará mais sujeito às depreciações desta vida, aos processos de erosão desta vida, um corpo de glória. E é isso que trata a doutrina da ressurreição dos mortos. Mas a ressurreição de Lázaro, quando nós lemos o texto de João 11, quando nós observamos a dinâmica, o enredo da ressurreição, nós percebemos que em cada detalhe, Jesus tem algumas lições para nos passar. Então, eu recomendo a todos os alunos e professores que nesta semana leiam todo o capítulo 11 de João para que possam perceber, para que possam detectar cada lição espiritual que Jesus nos mostra, não apenas com a ressurreição em si de Lázaro, mas também com todos os detalhes da dinâmica deste milagre. Por exemplo, Jesus estava no capítulo 10 na Judéia e foi para a Galileia. Estando na Galileia, entramos então no capítulo 11 e Jesus toma o conhecimento de que Lázaro, o seu amigo, estava doente. Na verdade, ele estava morto. Então, Jesus se predispõe a voltar para a Judéia. E os seus discípulos discordam disso, dizem: Senhor, agora há pouco estavam tentando te matar e tu estás voltando para a Judéia? E Jesus falou: olha, o meu amigo está enfermo. Ou melhor, o meu amigo está dormindo e eu preciso voltar lá para despertá-lo do sono. Alguns discípulos questionaram esta atitude de Jesus. Todavia, Jesus voltou então para a Judéia, para a aldeia de Betânia, para ali realizar o grande milagre da ressurreição de Lázaro. Mas então, como eu disse, ao longo da leitura, nós observamos vários detalhes, nós observamos várias nuances que podem nos servir como grandes lições espirituais. Por exemplo, no início do capítulo, a Bíblia diz que Maria e Marta mandam chamar a Jesus e dizem: o teu amigo, que tu amas, está enfermo. Percebam que elas apelaram para o sentimento de Jesus,
para o relacionamento, para a afinidade que Jesus possuía com aquela família, daí nós já temos então uma primeira lição, ou pelo menos duas lições iniciais. E a primeira lição é que nós, enquanto família, nós, enquanto servos de Deus, devemos ter esta mesma afinidade, devemos ter esta mesma intimidade com Jesus, porque Ele nos ama. Uma família abençoada que possuía o amor e o relacionamento de Jesus. Mas uma segunda lição é que, apesar deste amor, apesar do amor de Jesus, e apesar da dedicação e da amizade da família, a doença afligiu o seio daquela família. Ou melhor, o provedor daquela família ficou doente. A lição que isso nos mostra é que, apesar de toda a nossa dedicação, apesar de toda a nossa piedade espiritual, nós não estamos isentos dos problemas desta vida. Nós não estamos isentos das adversidades da vida. Mas coisa boa é porque nós temos a presença de Jesus. Nós temos a atenção de Jesus. Então percebam que, ao longo da leitura, nós vamos vendo cada detalhe, cada lição espiritual que o Senhor Jesus nos mostra. Mas quando os mensageiros chegaram para anunciar a morte a enfermidade de Lázaro, na verdade Lázaro já estava morto. E Jesus disse então: nós vamos voltar para a Judéia, que eu vou acordar o meu amigo do sono. Porém, o texto nos diz que Jesus ficou um pouco mais ali. Versículo 6. Ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Esta demora de Jesus em atender ao pedido de Marta e Maria para que ele lá estivesse, também nos traz uma lição. E a lição que nos traz é que o tempo de Jesus é diferente do nosso tempo. O tempo de Deus é diferente do nosso tempo. Nós, seres humanos, somos imediatistas. Nós queremos a coisa para ontem, para agora, para já. E às vezes, Jesus demora para nos atender. Às vezes, o tempo de Deus demora um pouco mais em dissonância do nosso tempo. Porém, Deus não chega atrasado em nenhum dos seus compromissos. O que acontece é que o tempo dele é um e o nosso tempo é outro. Foi isso que aconteceu aqui com Jesus, Marta, Maria e Lázaro. Se Jesus tivesse atendido rapidamente, Jesus curaria Lázaro de uma enfermidade. Mas a intenção de Jesus era ressuscitar Lázaro da morte. Então, a lição que nós tiramos é que devemos respeitar e aceitar o tempo de Deus e não o nosso tempo. Jesus, então, ele caminha em direção a Lázaro e ele chega perto da aldeia, não chega dentro da aldeia propriamente dito, mas estando ainda fora da aldeia, Marta vai ao encontro de Jesus e tem um diálogo com Jesus. Senhor, se tu estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. E Jesus responde para ela então: Marta, eu sou a ressurreição e a vida. O teu irmão há de ressuscitar. Irmãos, Jesus, quando ele emite essas palavras, ele está trazendo uma série de informações pertinentes e importantes para nós. E uma das informações que ele traz, quando ele diz, eu sou a ressurreição e a vida, parece até um paradoxo, parece até um mistério. Mas Jesus estava se referindo primeiramente aos mortos e depois aos vivos. Eu sou a ressurreição. Quem é que precisa de ressurreição? O que está morto. Mas Jesus diz, eu sou a ressurreição e sou a vida. Jesus está falando em pelo menos 3 aspectos. O primeiro aspecto, no aspecto espiritual. No aspecto espiritual, nós, eu e você, sem Jesus, estávamos mortos em nossas ofensas e pecados. Eu e você, sem Jesus, estávamos travados em nossa natureza espiritual. Nós estávamos mortos espiritualmente. Mas Jesus, que é a ressurreição, um dia nós aceitamos a Jesus e ele nos ressuscitou para uma nova vida. Assim, pois, quem está em Cristo, 2 Coríntios 5,17, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, a morte já passou, o pecado já passou e agora nós somos nova criatura. Estávamos mortos, mas em Jesus, que é a ressurreição, agora estamos vivos. Então o primeiro aspecto é esse, a ressurreição espiritual e a vida espiritual, ou seja, nós só temos vida espiritual enquanto estamos em Jesus. Nós só temos vida espiritual enquanto estamos ligados em Jesus, pois ele mesmo falou, sem mim nada podeis fazer. Quando Jesus fala para Maria e para Marta, eu sou a ressurreição e a vida, ele estava falando primeiro no aspecto espiritual. Os que estavam mortos são ressurretos e os que estão vivos permanecem vivos porque estão nele. O segundo aspecto que Jesus falou foi no aspecto físico. Lázaro
estava morto, mas Jesus é a ressurreição. E Jesus operou vários outros milagres. Jesus, ele ressuscitou o filho da viúva de Naim, em Lucas 7. Jesus ressuscitou a filha de Jairo, em Marcos 5. E agora Jesus estava prestes a ressuscitar a Lázaro. A ressurreição física. A ciência afirma que após 3 dias não há condição nenhuma do corpo voltar às suas funções normais. Jesus chega no 4º dia e ressuscita a Lázaro, porque ele tem o poder milagroso de não apenas curar um doente, mas também de ressuscitar um morto, não importa quantos dias se tenha passado após a sua morte. E Jesus ressuscita a Lázaro. Quando Jesus fala que ele é a ressurreição e a vida, ele está dizendo: eu ressuscito quem está morto e eu mantenho vivo quem já está vivo. Por isso que ele diz: eu sou a ressurreição e a vida. No terceiro aspecto, Jesus estava dizendo: eu sou a ressurreição e a vida, também no aspecto eterno, no aspecto escatológico. Ou seja, um dia todos nós vamos ressuscitar e ganhar um novo corpo, porque estas ressurreições operadas por Jesus aqui no Novo Testamento, a ressurreição do filho da viúva de Naim, a ressurreição da filha de Jairo e a ressurreição de Lázaro, estas pessoas que ressuscitaram voltaram a morrer fisicamente. Mas no aspecto escatológico, a Bíblia diz que um dia nós todos vamos ressuscitar para nunca mais passarmos pela morte física. Estaremos ressurretos e iremos ressuscitar em um corpo glorioso. E esta é a doutrina da ressurreição dos justos. Doutrina esta ratificada por Jesus em João capítulo 5, versículo 28 e 29. Doutrina esta ratificada pelo apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 15, a partir do versículo 41 e 42. E doutrina esta ratificada mais uma vez por Paulo em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos 13 a 17. Em Coríntios 15, Paulo diz: eis que vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos. Todavia, todos seremos transformados. Todos iremos ganhar um corpo de glória. E em Tessalonicenses, capítulo 4, ele diz: em um momento, em um abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta vai tocar, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis. Esta é a doutrina da ressurreição, e foi isto que Jesus quis dizer para Marta e para Maria: eu sou a ressurreição e a vida. Lázaro ressuscitou para a glória de Deus. E ali, num ambiente fúnebre, num ambiente que antecedia o milagre, estavam reunidos muitos judeus que consolavam a Marta e Maria. Mas todos nós sabemos que aqueles judeus foram pagos para fazer aquilo. E a lição espiritual que nós temos é que muita gente tira vantagem do nosso sofrimento para estar ali presente, nos defiando e piorando ainda mais o nosso estado psicológico. Mas quando Jesus se faz presente, mesmo em meio ao luto, mesmo em meio à tristeza, ele reverte o quadro e ressuscita os mortos e o nome dele é glorificado. Foi isso que aconteceu. Então, não importa quanto tempo faz que o problema te persegue, não importa quanto tempo faz que o morto está lá. O importante é que Jesus, ele tem o poder de ressuscitar os mortos. Este milagre da ressurreição de Lázaro atendeu ao propósito que era mostrar a sua divindade, a sua deidade. Tanto que, quando Jesus chega no local do sepulcro, ele faz uma oração após a retirada da pedra. E ele diz: Pai, eu sei que tu sempre me ouves, mas eu estou clamando a ti para que estes que estão presentes saibam que tu me enviaste e creiam no teu filho. Então o propósito, ou melhor, o milagre possuía um propósito. E o propósito era fazer com que as pessoas crescem em Jesus. E o interessante é que no final deste texto, no versículo 45, diz assim: muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo a Maria e que tinham visto o que Jesus fizera, creram em Jesus. O propósito foi atingido. Creram em Jesus. Saiba que esta luta, esta dificuldade que você está passando atende a um propósito de Deus. E o propósito de Deus é que muitas vidas sejam abençoadas através de você. O propósito de Deus é que através do teu milagre, muitos outros, e não apenas você, seja beneficiado e abençoado. O propósito de Deus é que através do teu milagre, o nome do Senhor seja glorificado. Este é o cerne da nossa lição neste próximo domingo. No
tópico 1, o propósito de Jesus. No tópico 2, o encontro de Marta com Jesus. E no tópico 3, a doutrina bíblica da ressurreição dos mortos. Que Deus te abençoe grande e poderosamente, que você tenha uma boa aula neste próximo domingo. Não esqueça, aluno da Escola Bíblica Dominical, compareça à sua igreja, compareça à sua classe, estude a revista, interaja com a aula e assim o nome do Senhor estará sendo glorificado em sua vida. Deus nos abençoe. Muito obrigado por assistir mais este vídeo da série Minuto EBD. Não esquece, se você gostou, se você chegou até aqui e gostou desse vídeo, deixe o seu like, faça um comentário, dê a sua contribuição, compartilhe este vídeo com mais pessoas e, querendo, se inscreva em nossas mídias sociais. Roque Ribeiro Oficial, tudo junto, tudo minúsculo, sem acento, em qualquer mídia social. No YouTube, no Instagram, no Facebook, no Kawaii, no TikTok, Roque Ribeiro Oficial. Eu sou o pastor Roque Ribeiro e você acabou de assistir mais um vídeo da série Minuto EBD. Deus te abençoe e até o próximo vídeo.